Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre as ações do Banco do Brasil. E aí, será que a R$ 50 elas estão caras? Será que é uma boa comprar? Você vai entender a minha opinião. Lembrando que não é recomendação de compra e venda. Primeiro ponto, pessoal, é que R$ 50 não quer dizer que uma ação é cara e R$ 10 não quer dizer que uma ação é barata. O preço de tela não quer dizer nada. Você precisa comparar isso com o lucro que a empresa gera hoje e com o que ela pode gerar no futuro. O Banco do Brasil deu sopa na Bolsa de Valores a R$ 30 por 3 anos e pouca gente quis comprar. Grande parte dos analistas, inclusive, mandava vender a ação. Olha só que absurdo, pessoal. Uma empresa boa, com o lucro crescendo, e as pessoas, além de não comprar, acabavam vendendo, deixando-se contaminar pelas notícias que eram espalhadas na mídia. Isso só atrapalha o investidor comum, pessoal. Foque nos fundamentos do negócio. Se a empresa é boa, queira que ela caia. Queira poder pagar mais barato pelo lucro dela. Quanto mais você pagar barato e por quanto mais tempo você comprar barato as ações, melhor será para você no futuro. Esse é o pensamento de quem entende o que está fazendo na Bolsa de Valores, pessoal. Bom, vamos lá, pessoal. O Banco do Brasil, ele é negociado mesmo a R$ 50 a um PL abaixo de 5 vezes. O que é o PL? Nada mais é do que o valor de mercado da empresa dividido pelo lucro anual daquela empresa. Uma relação abaixo de 5 é uma relação bem barata. Se a gente pegar a média histórica do Banco do Brasil, é de 7 vezes aproximadamente. Ou seja, o banco negocia hoje num valor menor do que a sua média histórica de PL. A gente sabe que o risco de uma interferência governamental ele é colocado no preço da ação. E é por isso que o banco negocia em valores menores do que os seus pares privados. Se o Banco do Brasil fosse uma empresa privada, com esse nível de lucros, certamente ele valeria muito mais na Bolsa de Valores. Mas o risco de uma possível interferência ele vem para o preço da ação. O que acontece é que às vezes ele vem de uma forma exagerada para o preço da ação. Olha só, com o lucro atual do Banco do Brasil, ele deve pagar um dividendo de mais de R$ 5 por ação. Se a ação custa 50, a gente vai receber mais de 10% ao ano em dividendos. É um valor extremamente elevado. Ainda mais se a gente considerar que talvez daqui a 2, 3 anos a Selic no Brasil vai cair para 7, 8%. Imagina só, pessoal, receber 10% ao ano em dividendos com uma Selic de 7, 8. Será que nesse cenário a ação vai valer só R$ 50 realmente? Um ponto que a gente precisa olhar aqui, pessoal, é que o lucro do Banco do Brasil subiu bastante nos últimos anos. Será que o mercado tem receio que o atual lucro não seja sustentável? Será que o mercado acha que esse lucro vai cair em algum momento? Essa é uma possibilidade. Se o mercado considera que esse lucro pode cair no futuro, ele não vai colocar isso de forma cheia no preço da ação. Então talvez a ação não esteja no seu valor justo, porque o mercado considera que esse lucro atual de 9 bilhões de reais a cada 3 meses não seja sustentável. Essa é sim uma possibilidade que você precisa considerar. Como as cotações seguem lucros, pessoal, a gente tem algumas possibilidades. Ou esses lucros vão se provar sustentáveis ao longo do tempo e até crescentes, e aí nesse caso as ações vão se valorizar para convergir para esses lucros, chegando mais próximo do valor justo, ou se o mercado perceber algum sinal de que esse lucro vai recuar em algum momento, ele vai se antecipar e vai corrigir as cotações. A bolsa sempre procura antecipar o futuro. Isso é normal, isso pode acontecer. A gente precisa estudar e entender o que a gente acha que é mais provável. Pessoal, eu não vejo nenhum indício de que o lucro do banco vai recuar. Ele segue com uma carteira agro forte, ele é o maior financiador do agronegócio brasileiro, ele segue com um ROI acima de 20% e ele vem fazendo um excelente trabalho no controle de custo e na gestão da inadimplência. A inadimplência do Banco do Brasil é uma das menores dos bancos brasileiros no momento. Apesar dela ter subido no último trimestre, ela segue sob controle. Isso, pessoal, mesmo num cenário macroeconômico desafiador aqui no Brasil e no restante do mundo. Agora a gente vai falar do PVP, pessoal. O Banco do Brasil negocia a 0,87 vezes o seu valor patrimonial. Ou seja, existe um deságio de 13% em relação ao patrimônio líquido do banco quando você compra as ações. Isso é abaixo da média histórica de PVP do Banco do Brasil, que é 1. A gente sabe que o PVP não é o melhor indicador para uma ação. Uma empresa não precisa de patrimônio para gerar resultado. O mercado não quer saber do patrimônio da empresa. O mercado quer saber o quanto a empresa consegue gerar de lucro e de EBITDA nas suas operações. É isso que importa. Então, o patrimônio não é tão importante para o mercado quanto a geração de resultado. A gente pode olhar o PVP, mas ele não é o melhor indicador para a gente analisar. A gente tem que olhar ele em conjunto com EV/EBITDA, com PL. Bom, pessoal, e qual a minha opinião? O Banco do Brasil representa hoje uma boa parcela da minha carteira de ações. Eu comprei bastante Banco do Brasil a R$ 30 por 3 anos seguidos, quando pouca gente queria. Eu estava lá olhando os fundamentos e pensando no longo prazo. Eu não me importava com as quedas de curto prazo e com as lateralizações. Eu até gostava para poder comprar uma empresa que eu achava boa, num preço que eu achava barato. Esse é um dos pontos que leva o investidor ao sucesso no longo prazo. Como as ações se valorizaram bastante, pessoal, o Banco do Brasil já ocupa hoje um percentual próximo daquilo que eu considero ideal para ele na minha carteira de ações. Eu não posso me concentrar em um ativo, eu preciso diluir o risco através da diversificação inteligente.
Essa é a importância da macroalocação de capital, pessoal. Se uma ação chega próximo daquilo que você considera ideal, você vai direcionar os novos aportes para outras empresas que estejam abaixo dos percentuais que você gostaria que elas estivessem na sua carteira e cujos preços ainda estejam atrativos em relação aos resultados que elas geram. Eu vou vender Banco do Brasil? Não. Gostaria que ela caísse para eu poder comprar mais. Mas eu acho que as ações estão caras? Eu não acho. Pelos lucros que o banco dá hoje, eu não vejo sinais de que esses lucros vão cair no médio prazo. Eu não acho que as ações estejam caras. Elas não estão tão baratas quanto estavam a R$30 e ninguém queria, mas elas não estão caras para os lucros que o banco gera. Se o banco fosse um banco privado, certamente ele seria negociado a um múltiplo de PL e EV/EBITDA maior do que o de hoje e as ações valeriam mais na Bolsa de Valores. Se a gente comparar o Banco do Brasil com seus pares, ele é o que negocia os menores múltiplos de valuation quando a gente olha EV/EBITDA e PL. Ele é o que gera o maior lucro por ação em relação ao preço da ação em bolsa. Em resumo, ele é o que tem o menor valor de mercado para o resultado que ele gera nas suas operações. Claramente, se ele fosse um banco privado, ele valeria mais do que ele vale hoje em bolsa. Mas o se não existe na bolsa, ele é um banco público e o mercado coloca no preço da ação o risco da interferência e da queda futura de lucros. Você deve se perguntar, o atual lucro do banco é sustentável? É recorrente? Se sim, ele não está caro. Se você acha que não é recorrente, que o lucro vai cair, as ações podem sim ser corrigidas no futuro. Faça a sua análise e tome a sua decisão. Eu quis trazer aqui um pouco da minha maneira de pensar, como analisar uma ação, como olhar o resultado dela em relação ao preço dela em bolsa. Espero que isso tenha conseguido te ajudar de alguma forma. Faça uma análise com calma. Será que faz sentido para a sua carteira, para o seu nível de risco, para o seu perfil de investidor? Você já tem um banco em carteira? Quanto ele representa da sua carteira? Faça todas essas análises. Se você ainda não tem, será que não vale a pena ter? Se você já tem, qual é o percentual que ele ocupa? Será que não é um percentual muito alto? Será que não é muito baixo? Se for muito baixo, será que não vale a pena recompor esse percentual para níveis maiores? Se for muito alto, será que não vale a pena direcionar os novos aportes para outras empresas? Você tem que olhar tudo isso. Uma carteira é construída em conjunto. Você tem que olhar ela de cima e fazer as análises necessárias da sua macroalocação de capital. Bom, pessoal, no vídeo de hoje foi isso. Espero que eu tenha conseguido te ajudar de alguma forma com esse conteúdo. Se você gostou, deixa o like e considere se inscrever no canal. Isso me ajuda a seguir postando conteúdo de qualidade para você. Um grande abraço e bons investimentos a todos.